Imagine olhar para o maior planeta do nosso sistema solar e perceber que tudo o que você sempre viu é apenas uma fração da verdade. Júpiter parece majestoso, calmo, quase hipnotizante, com suas faixas coloridas girando lentamente no espaço. Mas isso é uma ilusão, porque existe um lado de Júpiter que poucos realmente entendem. Um lado que não é apenas oculto pela distância, mas pela própria natureza extrema desse gigante gasoso. E se eu te dissesse que dentro de Júpiter acontecem fenômenos tão violentos, tão absurdos, que desafiam tudo o que conhecemos sobre planetas, tempestades maiores que a Terra, pressões capazes de esmagar qualquer estrutura conhecida, e um interior tão estranho que mais parece algo saído de ficção científica. Mas aqui vai o detalhe que quase ninguém te conta. Júpiter não é apenas um planeta, ele é um sistema por si só, um guardião cósmico e, ao mesmo tempo, um dos lugares mais hostis e misteriosos já observados pela humanidade. E o mais perturbador, quanto mais a ciência descobre sobre ele, mais percebemos que sabemos quase nada. Hoje, você vai atravessar as camadas visíveis e mergulhar no lado oculto de Júpiter, um lugar onde a lógica começa a falhar e o desconhecido assume o controle. Mas cuidado, porque depois de entender o que realmente acontece lá, você nunca mais vai olhar para o céu da mesma forma. Se esse tipo de conteúdo te fascina, já se inscreve agora, porque o que vem a seguir só fica mais estranho. Parte 1. Tudo começa com uma pergunta simples. Por que Júpiter é tão diferente? Enquanto a Terra é sólida, com continentes, oceanos e uma superfície definida, Júpiter é praticamente uma bola gigante de gás. Mas isso não significa que ele seja simples. Na verdade, isso torna tudo muito mais complicado. Porque sem uma superfície sólida, não existe um chão. Se você tentasse pousar em Júpiter, não haveria onde pousar. Você simplesmente continuaria descendo, afundando, sendo engolido por camadas cada vez mais densas, cada vez mais violentas. E é aí que começa o verdadeiro terror. As nuvens de Júpiter não são como as da Terra. Elas são compostas por amônia, enxofre e outros compostos químicos extremamente agressivos. Elas giram a velocidades absurdas, criando correntes atmosféricas que ultrapassam 600 km/h. Agora imagine isso. Você está caindo, sem controle, atravessando uma tempestade interminável, com ventos que rasgam qualquer coisa no caminho. E isso é só a superfície, porque abaixo dessas nuvens existe algo ainda mais extremo. A pressão começa a aumentar, rápido, muito rápido. Em poucos minutos de queda, a pressão já seria suficiente para destruir qualquer equipamento já criado pelo ser humano. E mesmo assim, isso ainda não é o pior, porque conforme você desce, o gás começa a se comportar de forma estranha. Ele deixa de ser apenas gás e se transforma em algo que desafia a lógica, algo conhecido como hidrogênio metálico. Sim, metal. Mas não como você imagina, um metal líquido, conduzindo eletricidade, se movendo como um oceano invisível, em um ambiente completamente alienígena. E é exatamente aí que Júpiter começa a revelar seu lado mais oculto, um lugar onde as leis que conhecemos parecem distorcidas. E isso levanta uma questão inquietante. Se Júpiter é tão extremo, tão instável, tão caótico, como ele ainda existe? E mais importante, o que ele está escondendo em seu núcleo? Parte 2. O coração impossível de Júpiter. Agora imagine que você continuou caindo. As nuvens ficaram para trás. A luz desapareceu. E tudo ao seu redor se tornou pressão. Uma força invisível, esmagadora, constante. Aqui não existe mais céu. Não existe mais direção, só existe densidade. É nesse ponto que Júpiter começa a mostrar algo que parece impossível. O hidrogênio, o elemento mais simples do universo, começa a se transformar.
Sob uma pressão milhões de vezes maior que a da Terra, os átomos são comprimidos de uma forma tão extrema que seus elétrons se libertam, e o que surge disso não deveria existir em condições normais. Um oceano de hidrogênio metálico líquido. Pense nisso por um segundo. Um mar, não de água, mas de metal, fluindo, se movendo, gerando energia. Esse oceano não é silencioso. Ele é o responsável por algo ainda mais assustador: o campo magnético de Júpiter. E aqui, as coisas ficam realmente perturbadoras. O campo magnético de Júpiter é o mais poderoso de todo o sistema solar. Tão forte que, se fosse visível da Terra, pareceria maior que a Lua no céu. Agora imagine isso: uma bolha invisível, colossal, feita de pura energia, se estendendo milhões de quilômetros no espaço. Qualquer coisa que entra nesse campo é bombardeada por radiação intensa, letal, incontrolável. Satélites seriam fritados em segundos. Astronautas não teriam nenhuma chance. Mas o mais intrigante não é a força desse campo, é o que ele revela. Porque um campo magnético tão poderoso indica algo acontecendo no interior do planeta. Algo ativo, dinâmico, vivo, de certa forma. E isso levanta uma hipótese inquietante. Júpiter pode não ser apenas um planeta morto e estático. Ele pode ser um sistema em constante transformação interna. Um mecanismo colossal, funcionando sem parar, desde bilhões de anos atrás. Agora pense comigo. Se existe um oceano metálico gigantesco, gerando energia, movimento, instabilidade, o que existe abaixo disso? O que está sustentando tudo isso? A resposta não é simples. Porque quando os cientistas tentam entender o núcleo de Júpiter, eles encontram um problema. Nada se encaixa perfeitamente. Durante muito tempo, acreditou-se que Júpiter tinha um núcleo sólido, composto por rochas e gelo. Mas dados mais recentes sugerem algo muito mais estranho. O núcleo pode não ser sólido, pode ser difuso, espalhado, como se fosse uma mistura caótica de materiais diluídos sob pressão extrema. Um núcleo que não é um núcleo no sentido tradicional, mas sim uma zona de transição, instável, imprevisível. E isso muda tudo, porque significa que Júpiter não tem uma estrutura clara como a Terra. Ele é um gradiente, uma transição contínua do caos superficial até um caos ainda maior em seu interior. E quanto mais fundo você vai, menos as regras conhecidas fazem sentido. Mas aqui vem uma pergunta que quase ninguém faz. Se Júpiter é tão caótico por dentro, por que ele parece tão estável por fora? Por que suas faixas coloridas continuam lá, girando como se nada estivesse acontecendo? A resposta está nas tempestades, e especialmente em uma delas. A maior tempestade já observada no Sistema Solar. Uma tempestade tão antiga que já existia antes mesmo da humanidade moderna surgir. E ela ainda está lá, observando, girando, resistindo ao tempo. Na próxima parte, você vai entender o que realmente é a Grande Mancha Vermelha e por que ela pode ser a chave para entender o verdadeiro comportamento de Júpiter. E acredite, não é apenas uma tempestade. Se esse tema está te fascinando, comenta aqui. O universo é mais estranho do que eu pensava. Isso ajuda a levar esse tipo de conteúdo para mais pessoas. E você não faz ideia do quanto isso impacta. Parte 3. A tempestade que nunca morre. Existe algo em Júpiter que desafia o próprio conceito de tempo. Uma marca gigante, visível até mesmo com telescópios simples, que gira lentamente, como um olho observando o vazio. A Grande Mancha Vermelha. Mas não se engane, isso não é apenas uma mancha, e muito menos apenas uma tempestade comum. Estamos falando de um fenômeno tão gigantesco que poderia engolir a Terra inteira, e ainda sobraria espaço.
Agora imagine isso. Uma tempestade com mais de 300 anos de existência. Sim, ela já estava lá antes mesmo das revoluções industriais, antes da eletricidade, antes da humanidade moderna como conhecemos. E ela continua ativa, girando, rugindo, resistindo ao tempo, como se não estivesse sujeita às mesmas leis que tudo o resto. Mas por quê? Por que essa tempestade nunca desaparece? Na Terra, furacões duram dias, talvez semanas. Eles nascem, crescem e, inevitavelmente, morrem. Mas em Júpiter, não. Aqui, as tempestades não seguem esse ciclo. Elas se alimentam constantemente da energia do próprio planeta. Correntes atmosféricas colossais, diferenças de temperatura extremas e uma rotação absurda que faz o planeta girar completamente em menos de 10 horas. Tudo isso cria um ambiente perfeito para o caos eterno. E a grande mancha vermelha é o ápice desse caos. Um sistema autoalimentado, um ciclo que se sustenta como se tivesse vontade própria. Agora pense nisso. Uma tempestade que nunca para, nunca se dissipa, nunca perde completamente sua força. O que isso realmente significa? Alguns cientistas acreditam que estamos observando algo raro, um sistema climático em equilíbrio instável. Outros vão além. Eles sugerem que a atmosfera de Júpiter pode funcionar quase como um organismo. Sim, não no sentido biológico, mas como um sistema dinâmico, adaptativo, que reage, se reorganiza, se mantém. Isso muda completamente a forma como enxergamos o planeta. Porque talvez Júpiter não seja apenas um corpo celeste inerte, mas um ambiente onde o caos encontrou uma forma de se sustentar indefinidamente. Agora, aqui vem um detalhe que poucos percebem. A grande mancha vermelha está diminuindo. Sim, ao longo das últimas décadas, ela vem encolhendo lentamente e ninguém sabe exatamente por quê. Será que ela está finalmente morrendo? Ou será que está apenas mudando de forma? Se essa tempestade desaparecer, isso pode indicar algo muito maior acontecendo dentro de Júpiter. Uma mudança profunda, interna, invisível. E isso nos leva a outra pergunta inquietante. Se até mesmo a maior tempestade do sistema solar pode desaparecer, o que mais em Júpiter está mudando sem que a gente perceba? Mas talvez a parte mais assustadora não esteja dentro do planeta, e sim ao redor dele. Porque Júpiter não está sozinho. Ele é cercado por dezenas de luas, algumas das mais estranhas e potencialmente perigosas de todo o sistema solar. E uma delas pode esconder algo que muda completamente o jogo. Algo que faz Júpiter deixar de ser apenas um gigante gasoso e se tornar uma peça central na busca por vida fora da Terra. Se até aqui sua mente já deu um nó, comenta. Isso é surreal, porque o que vem agora vai ainda mais longe. Parte 4. As luas proibidas de Júpiter. Júpiter não está sozinho. Ao redor dele, girando silenciosamente no vazio, existem mundos, não simples satélites sem importância, mas verdadeiros planetas em miniatura, cada um com seus próprios mistérios, suas próprias regras, seus próprios segredos, e entre todos eles, existe um que chama a atenção de uma forma quase inquietante: Europa. À primeira vista, ela parece simples. Uma esfera coberta por gelo, branca, lisa, silenciosa. Mas isso é só a superfície, porque abaixo desse gelo existe algo que muda tudo. Um oceano, gigantesco, profundo, escondido. Agora imagine isso. Um oceano com mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Completamente oculto, protegido por uma camada espessa de gelo. Um mundo sem luz solar direta, sem atmosfera respirável, sem vida, aparentemente. Mas aqui está o ponto que intriga os cientistas. Esse oceano pode estar quente. Sim, mesmo tão distante do Sol,
Europa recebe energia de uma forma diferente. A gravidade brutal de Júpiter estica, comprime e aquece o interior da Lua, um processo chamado aquecimento de maré. E isso pode manter esse oceano líquido. Agora pense nas implicações disso. Água líquida, calor, possivelmente compostos químicos. Tudo o que na Terra está associado à vida. Mas aqui, no silêncio congelado de uma lua distante, isso existe escondido, longe de tudo. Isso levanta uma das perguntas mais perturbadoras da ciência moderna. E se não estivermos sozinhos, nem mesmo dentro do nosso próprio sistema solar? Porque se houver vida em Europa, ela não depende do Sol. Ela não depende das condições da Terra. Ela teria surgido em um ambiente completamente diferente. E isso mudaria absolutamente tudo. Mas a Europa não está sozinha nesse jogo. Existe outra lua, ainda mais extrema, Io. Diferente de Europa, Io não é silenciosa. Ela é violenta. É o lugar com mais atividade vulcânica em todo o sistema solar. Sua superfície está constantemente sendo rasgada, derretida, reformada. Vulcões entram em erupção o tempo todo, lançando material a centenas de quilômetros de altura. Tudo isso por causa de quê? Da mesma força invisível, Júpiter. A gravidade do gigante gasoso não apenas mantém suas luas em órbita, ela as tortura, as comprime, as estica, gera calor, destruição, movimento. Júpiter não é apenas um planeta, ele é uma força dominante, um controlador, um sistema gravitacional que molda tudo ao seu redor. E quanto mais olhamos para esse sistema, mais percebemos algo inquietante. Júpiter não apenas existe no sistema solar, ele influencia o destino dele. Mas isso nos leva a uma questão ainda maior. Se Júpiter tem esse poder todo, se ele molda luas, gera energia, influencia o espaço ao redor, qual é o papel real dele? Ele é apenas um gigante aleatório? Ou existe uma função, quase como se fosse uma peça essencial no equilíbrio do sistema solar? Na próxima parte, vamos entrar em uma teoria que pode mudar completamente a forma como você enxerga Júpiter. Uma teoria que sugere que ele pode ser o guardião da Terra, ou algo ainda mais complexo. Se essa ideia te deixou intrigado, comenta, existe algo lá fora. Porque o que vem agora vai mexer com a sua percepção do nosso lugar no universo. Parte 5. O guardião silencioso do sistema solar. Existe uma ideia que muda completamente a forma como você enxerga Júpiter. Uma ideia que transforma esse gigante caótico em algo quase protetor. Durante bilhões de anos, o sistema solar tem sido um lugar violento. Asteroides, cometas, fragmentos perdidos viajam pelo espaço em trajetórias imprevisíveis. E muitos deles cruzam o caminho dos planetas, inclusive o nosso. Agora imagine a Terra, sem qualquer tipo de proteção, sem aviso, sem defesa, apenas esperando o próximo impacto. Mas é aqui que Júpiter entra em cena, por causa de sua massa colossal, mais que o dobro da massa de todos os outros planetas juntos. Ele exerce uma força gravitacional absurda, uma força capaz de alterar trajetórias, capturar objetos e até expulsá-los do sistema solar. Em outras palavras, Júpiter funciona como um escudo, um guardião silencioso, absorvendo ou desviando ameaças antes que elas cheguem até nós. E isso não é teoria vazia. Já vimos isso acontecer. Em 1994, um cometa chamado Shoemaker-Levy 9 colidiu com Júpiter. Mas isso não foi uma colisão comum. Antes mesmo do impacto, a gravidade de Júpiter despedaçou o cometa, transformando-o em vários fragmentos. E então, um por um, eles atingiram o planeta. Explosões gigantescas, marcas visíveis por dias, uma demonstração brutal de poder. Agora pense nisso com atenção. Se Júpiter não estivesse ali,
esse cometa poderia ter seguido outro caminho, talvez em direção à Terra. E esse não é um caso isolado. A cada ano, Júpiter captura, desvia ou destrói inúmeros objetos espaciais. A maioria nem sequer percebemos, mas o impacto disso é gigantesco. Porque sem essa proteção invisível, a história da Terra poderia ter sido completamente diferente. Talvez a vida nunca tivesse surgido, talvez tivesse sido extinta, antes mesmo de evoluir. Talvez você não estaria aqui agora. Mas aqui vem o ponto que poucos consideram: Júpiter protege, mas também pode ameaçar. Porque essa mesma gravidade que desvia objetos também pode redirecioná-los. Alguns cientistas acreditam que Júpiter, em certos casos, pode lançar asteroides em direção ao interior do sistema solar, incluindo a Terra. Ou seja, ele não é apenas um escudo, ele é um jogador, uma força ativa, que tanto protege quanto influencia o caos. E isso muda completamente a narrativa. Júpiter não é um herói, nem um vilão. Ele é essencial. Uma peça crítica em um equilíbrio delicado, onde qualquer mudança pode alterar o destino de tudo. Agora pense nisso. Um planeta gigante, sem superfície, com tempestades eternas, um oceano metálico, um núcleo desconhecido, luas que podem abrigar vida e uma influência direta na sobrevivência da Terra. Isso não é comum, isso não é simples, isso é extraordinário. Mas talvez a pergunta mais importante ainda não tenha sido feita. E se Júpiter não fosse apenas um planeta que deu certo? E se ele fosse quase uma estrela que falhou? Na próxima parte, vamos entrar em uma das teorias mais fascinantes de todas. A ideia de que Júpiter poderia ter sido algo muito maior. Algo que mudaria completamente o sistema solar, se tivesse seguido um caminho diferente. Se isso mudou a forma como você vê o universo, comenta. Nada é por acaso. Porque o que vem agora vai ainda mais longe. Parte 6. A estrela que nunca acendeu. Existe uma pergunta que muda completamente tudo o que você pensou até agora. E se Júpiter tivesse sido um pouco maior? Só isso. Um pouco mais de massa, um pouco mais de pressão, um pouco mais de densidade. Porque no universo, às vezes, pequenas diferenças criam destinos completamente diferentes. Hoje, Júpiter é o maior planeta do sistema solar, mas ele está perigosamente próximo de algo muito maior, uma estrela. Sim, existe uma linha invisível no cosmos, um ponto crítico, onde um corpo celeste deixa de ser planeta e se torna uma estrela. E tudo depende de uma coisa: massa. Para que uma estrela nasça, ela precisa de massa suficiente para iniciar um processo chamado fusão nuclear. É quando átomos começam a se fundir, liberando energia absurda, criando luz, calor, vida. O nosso Sol faz isso o tempo todo. Mas Júpiter, não. Ele tem cerca de 80 vezes menos massa do que o necessário para se tornar uma estrela. Mas aqui está o detalhe que arrepia. Ele chegou perto, muito mais perto do que qualquer outro planeta. Se Júpiter tivesse cerca de 80 vezes mais massa, ele teria se transformado em uma estrela pequena, chamada Anã Vermelha. Agora pare por um segundo e imagine isso: 2 sóis no céu, a Terra orbitando em um sistema binário, dias mais longos, noites diferentes, um equilíbrio completamente alterado. Talvez a vida nem existisse. Talvez fosse totalmente diferente. Talvez irreconhecível, mas Júpiter falhou. Ele não atingiu o ponto necessário e por isso ele ficou preso entre 2 mundos, grande demais para ser comum, pequeno demais para brilhar. E isso faz dele algo raro, um quase, e se cósmico. Mas existe algo ainda mais estranho.
Mesmo sem se tornar uma estrela, Júpiter ainda emite mais calor do que recebe do Sol. Sim, ele gera energia própria, lentamente, silenciosamente, como se ainda carregasse dentro de si um eco do que poderia ter sido. Isso levanta uma reflexão quase filosófica. Quantas coisas no universo existem nesse estado intermediário? Nenhuma coisa, nem outra, nem completas, nem inexistentes, apenas potenciais não realizados. Júpiter é um lembrete disso. Um gigante que quase brilhou, um colosso que quase mudou tudo. Mas talvez, se ele tivesse se tornado uma estrela, você não estaria aqui. O sistema solar, como conhecemos, não existiria. E tudo o que vemos hoje seria completamente diferente. Agora pense nisso. Aquilo que parece uma falha pode ser exatamente o que tornou tudo possível, mas ainda não terminamos, porque existe uma última camada desse mistério, uma que conecta tudo o que vimos até agora. O interior caótico, as tempestades eternas, as luas com potencial de vida, o papel de guardião e essa quase transformação em estrela. Tudo isso aponta para algo maior, algo que vai além de Júpiter. Uma pergunta final: o que ele realmente representa no grande desenho do universo? Se você chegou até aqui, comenta. O universo é perfeito no caos, porque a última parte não vai te dar respostas simples. Ela vai expandir sua mente. Parte 7. O que Júpiter realmente revela sobre o universo. Depois de tudo isso, tempestades eternas, um oceano de metal, luas que podem esconder vida, um campo magnético monstruoso e a possibilidade de ter sido uma estrela. A pergunta final não é mais sobre Júpiter, é sobre nós, porque no fundo, quando olhamos para Júpiter, não estamos apenas observando um planeta distante, estamos olhando para um espelho em escala cósmica, um reflexo do próprio universo. Pense nisso. Júpiter é caótico, violento, imprevisível, mas ao mesmo tempo, ele mantém ordem, ele protege, ele sustenta um equilíbrio invisível. Agora olhe para o universo como um todo. Galáxias colidem, estrelas nascem e morrem, buracos negros devoram tudo ao redor, caos absoluto. E mesmo assim, existe estrutura, existe padrão, existe continuidade, como se o caos não fosse o oposto da ordem, mas parte dela. E Júpiter representa exatamente isso. Um sistema onde o extremo não destrói tudo, mas sustenta algo maior. Agora vamos mais fundo. Durante todo esse tempo, você pode ter pensado em Júpiter como algo distante, algo isolado, mas ele não está separado de nós. Ele faz parte da mesma história, a mesma origem, o mesmo sistema, a mesma dança gravitacional que permitiu que a Terra existisse, que a vida surgisse, que você estivesse aqui agora, assistindo esse vídeo. Então talvez o lado oculto de Júpiter não esteja apenas dentro dele. Talvez esteja na forma como a gente enxerga o universo, porque crescemos acreditando que tudo precisa ser estável, previsível, controlado. Mas o universo não funciona assim. Ele é feito de forças gigantescas, de eventos extremos, de possibilidades improváveis, e ainda assim, dele surge algo tão delicado quanto a vida. Isso não é contraditório. Isso é essencial. Júpiter nos mostra que o caos não é o fim, é o processo, é o caminho, é o que sustenta tudo o que parece impossível. E talvez a maior surpresa de todas não seja o que está escondido em Júpiter, mas o que ele revela sobre a realidade, que o universo não é simples, não é linear e definitivamente não é totalmente compreensível. Mas mesmo assim, ele funciona. E talvez isso seja o mais fascinante de tudo. Agora me diz, depois de tudo isso,
Você ainda olha para o céu da mesma forma? Se esse vídeo expandiu sua mente, compartilhe com alguém que precisa enxergar o universo com novos olhos. E se você quer continuar explorando os mistérios mais profundos da existência, se inscreve no canal, porque aqui, cada vídeo é uma nova forma de perceber o que sempre esteve diante de você, mas nunca foi realmente visto.